Por muitos anos, a ideia de um carro voador viveu no silêncio. Protótipos eram testados atrás de portões fechados. Fracassos eram apagados. Especialistas diziam que a tecnologia ainda estava muito distante. Então, sem aviso, a China revelou algo inesperado. Um veículo voador com preço de apenas R$ 28.900, considerando uma conversão aproximada. O anúncio foi breve. Os detalhes eram limitados. E antes que isso seja esquecido, uma pergunta precisa ser feita. Por que isso apareceu tão de repente? E quem não estava preparado para isso? A revelação da China não veio com uma celebração barulhenta. Veio de forma silenciosa. Um lançamento controlado. Um clipe de demonstração curto. Algumas imagens cuidadosamente selecionadas. E um preço que mudou instantaneamente o tom da conversa. Não houve contagens regressivas dramáticas. Nenhum grande evento público. De acordo com relatos, a apresentação foi breve e cuidadosamente administrada. O veículo levantou o voo na vertical. Pairou no ar. Pousou. As imagens terminaram. Só isso. Mas o número atrelado a ele não encerrou nada. Por décadas, carros voadores foram descritos como tecnologia distante. Máquinas complexas. Projetos de engenharia caros que exigiam materiais raros e instalações de teste avançadas. Especialistas frequentemente diziam que tais veículos custariam centenas de milhares de dólares. Algumas projeções colocavam os primeiros modelos ainda mais caros. Seriam necessárias licenças de piloto especiais. Zonas de pouso dedicadas seriam exigidas. Anos de aprovação regulatória atrasariam tudo. Essa era a crença aceita. Aí, esse modelo apareceu, alegando ter capacidade básica de voo vertical, design compacto e um custo mais baixo do que muitos carros usados a gasolina. A diferença entre expectativa e realidade criou uma tensão imediata. Analistas da indústria começaram a estudar as imagens quadro a quadro. Insiders afirmam que reuniões de emergência foram realizadas em várias montadoras. Perguntas surgiram rapidamente. Como isso pôde ser produzido tão barato? Era fortemente subsidiado? O desempenho era limitado de formas ainda não divulgadas? Ou os métodos de fabricação avançaram silenciosamente enquanto o mundo estava focado em outra coisa? O preço, por si só, mudou a discussão. Forçou a comparação. Forçou o cálculo. A R$ 28.900, o veículo não competia com produtos de luxo. Competia com o transporte de entrada. Essa mudança deslocou a mobilidade voadora do sonho para a possibilidade. Mesmo que o desempenho fosse básico, mesmo que a autonomia fosse limitada, a barreira psicológica havia sido quebrada. O que tornou o momento ainda mais incomum foi a ocasião. Os mercados globais de carros já estavam instáveis. As fabricantes de veículos elétricos enfrentavam custos crescentes de baterias. Cadeia de suprimento estavam sob pressão. Várias startups haviam fechado nos últimos anos. A confiança dos investidores tinha enfraquecido. De acordo com observadores de mercado, muitas empresas estavam focadas na sobrevivência, não na expansão. E, de repente, um veículo voador entrou na conversa. O público viu inovação. As redes sociais viram empolgação. As manchetes usaram a palavra futuro. Mas dentro das salas de reunião, o tom era diferente. Executivos viram disrupção. Investidores viram exposição ao risco. Reguladores viram incerteza. Porque mesmo que a adoção permaneça pequena, a percepção se move mais rápido que a realidade. E a percepção pode redirecionar bilhões em capital. Fontes dizem que o anúncio foi planejado com meses de antecedência. O formato curto pode não ter sido acidental. Informações limitadas impedem uma análise aprofundada. Isso ganha tempo. Controla o fluxo da narrativa. A maior pergunta não era sobre estabilidade de voo, nem sobre vida útil da bateria, nem mesmo sobre sistemas de segurança. Era sobre por que isso foi revelado agora. O que se seguiu não foi resistência barulhenta. Foi silêncio. E silêncio, em momentos como este, geralmente significa que algo muito maior está sendo medido. O anúncio parecia simples, mas algo muito maior já havia começado. Um veículo voador a R$ 28.900 faz mais do que atrair atenção. Ele muda as regras que guiaram a indústria da mobilidade por anos.
Durante muito tempo, transporte avançado foi ligado a custo alto. Veículos elétricos foram introduzidos como produtos premium. Os primeiros compradores pagavam mais porque a tecnologia era nova. As empresas explicavam que a pesquisa era cara. Baterias eram caras. O desenvolvimento levava tempo. Investidores aceitaram essa estrutura. Governos apoiaram com incentivos. Consumidores ajustaram suas expectativas. Preço mais alto significava inovação avançada. Esse era o acordo tácito. Agora, esse acordo enfrenta pressão. Quando um veículo capaz de voo vertical aparece a um preço menor que o de muitas motos, isso força perguntas desconfortáveis. Os outros produtos de mobilidade são precificados com base na necessidade ou com base no posicionamento. As empresas atrasaram modelos acessíveis para proteger margens de lucro ou um sistema de produção diferente amadureceu silenciosamente em outro lugar. Analistas começaram a fazer as contas imediatamente. De acordo com relatos, os custos de fabricação na China diferem drasticamente dos mercados ocidentais. As estruturas trabalhistas são diferentes. As cadeias de suprimento são mais localizadas. Zonas industriais apoiadas pelo governo reduzem custos indiretos. A produção de baterias é frequentemente verticalmente integrada, significando que os componentes-chave são produzidos dentro do mesmo ecossistema. Mesmo com esses fatores, o número ainda parecia agressivo. Fontes dizem que alguns especialistas suspeitam de forte apoio estatal nas fases iniciais de produção. Outros acreditam que o veículo pode usar sistemas simplificados, alcance limitado, altitude restrita ou capacidade de carga reduzida, permitindo um custo menor sem capacidade total de desempenho. Mas sem uma divulgação técnica completa, a certeza permanece fora de alcance. O preço, no entanto, fala alto mesmo quando os detalhes são escassos. A R$ 28.900, a conversa muda de experimentação de luxo para possibilidade de massa. Isso atrai um comprador diferente. Não frotas corporativas, nem inovadores de elite, indivíduos comuns. Essa mudança, por si só, cria tensão estrutural. Investidores prestam atenção aos sinais. Uma queda repentina no custo de entrada pode sugerir que as margens em todo o setor podem apertar no futuro. Se a mobilidade aérea se tornar acessível, o capital pode se afastar da inovação tradicional, baseada em estradas. Orçamentos de pesquisa podem ser redirecionados. Roteiros estratégicos podem ser revisados. O que se seguiu foi uma resposta pública cautelosa. Nenhuma grande montadora descartou abertamente o desenvolvimento. Nenhuma parceria imediata foi anunciada. Mas insiders afirmam que a pesquisa competitiva sobre mobilidade vertical de curto alcance acelerou silenciosamente, porque a pressão de preço não espera. Se os consumidores começarem a acreditar que a mobilidade avançada pode ser acessível, as expectativas mudam permanentemente. Mesmo as empresas não diretamente envolvidas devem responder. Elas podem baixar os preços, podem aumentar os recursos, ou podem acelerar projetos que antes eram considerados de longo prazo. É assim que a disrupção começa, nem sempre com desempenho superior. Às vezes, com economia alterada, um preço baixo pode remodelar a demanda, pode expor ineficiências, pode forçar as indústrias a revelar se seus custos são estruturais ou estratégicos. E quando a precificação muda tão drasticamente, raramente acontece por acaso. Isso não foi simplesmente a revelação de um produto com preço acessível. Foi um sinal enviado através de números. A discussão superficial focou na acessibilidade. A conversa mais profunda focou no controle. Muito poucos detalhes técnicos foram liberados durante o primeiro anúncio. Esse silêncio criou ainda mais atenção. O veículo parecia compacto, leve, projetado para viagens de curta distância. Ele levantou verticalmente, pairou brevemente e depois retornou ao solo. A demonstração foi controlada e curta. Nenhuma trajetória de voo estendida foi mostrada. Nenhuma condição climática difícil foi apresentada. De acordo com relatos, o foco era na prova de sustentação, não na capacidade total. Essa escolha levantou questões. Veículos voadores têm sido descritos há muito tempo como desafios de engenharia. Estabilidade no vento, peso da bateria, consumo de energia, sistemas de emergência. Esses problemas não são simples.
Especialistas passaram anos estudando tecnologia de decolagem vertical, frequentemente comparando a sistemas de drones em escala. Mas escalar muda tudo. O peso aumenta, a demanda de energia aumenta, o risco de segurança aumenta. Então, como isso foi resolvido? Insiders afirmam que o modelo pode depender de sistemas multirotor simplificados, semelhantes em conceito a grandes drones. Múltiplas hélices pequenas podem criar sustentação equilibrada. Se uma falha, as outras compensam. Este design reduz a complexidade mecânica em comparação com sistemas de helicóptero. Também pode diminuir o custo de produção. A tecnologia de bateria continua sendo outra questão-chave. O voo vertical consome grandes quantidades de energia em rajadas curtas. De acordo com analistas, o alcance pode ser intencionalmente limitado para controlar o tamanho da bateria e reduzir despesas. Mobilidade de curto alcance. Uso em demonstrações urbanas. Trajetórias de voo controladas. Essas limitações poderiam tornar a acessibilidade possível. Mas essas limitações não foram claramente declaradas. O silêncio deixa espaço para a interpretação, e a interpretação cria controle narrativo. Alguns engenheiros acreditam que protótipos mais avançados podem já existir atrás de portas fechadas. O modelo público pode representar apenas a versão mais básica. Um lançamento simplificado pode testar a reação do mercado sem revelar toda a profundidade da pesquisa. Esta estratégia já foi usada antes em outras indústrias. Introduzir uma versão modesta enquanto protege a inovação mais forte. O que se seguiu foi uma investigação silenciosa. Fóruns técnicos começaram a analisar os detalhes das imagens. Estruturas de quadros foram estudadas. Posicionamentos de motores foram examinados. Mas sem esquemas oficiais, as conclusões permaneceram incertas. Os sistemas de segurança permanecem amplamente desconhecidos. O veículo é controlado manualmente, é parcialmente automatizado, inclui cerca geográfica para restringir áreas de voo. Essas respostas não foram totalmente explicadas. A aprovação regulatória exigiria padrões de segurança claros. No entanto, a documentação pública permanece limitada. De acordo com observadores, a divulgação controlada pode servir a múltiplos propósitos. Protege a propriedade intelectual, retarda a replicação pelos concorrentes e molda a percepção pública inicial antes que o escrutínio total comece. O design mostrado pode ser real, pode ser funcional, mas o que não foi mostrado pode importar ainda mais. Porque se isso representa apenas um ponto de partida, então sistemas mais capazes podem já estar em desenvolvimento. O que parecia simples pode carregar camadas ainda não visíveis. O que foi mostrado pode ser apenas a superfície. O verdadeiro desenvolvimento pode ainda estar oculto. Se essa tecnologia era possível a esse preço, o momento se torna crítico. O desenvolvimento de veículos não acontece da noite para o dia. Projetar, testar e refinar sistemas aéreos requer anos de trabalho. Avaliações de segurança levam tempo. Sistemas de bateria devem ser testados sob estresse. A integridade estrutural deve ser medida sob carga repetida. Governos não aprovam máquinas voadoras rapidamente ou casualmente. Isso sugere que o projeto não começou recentemente. De acordo com observadores da indústria, a pesquisa em estágio inicial sobre mobilidade vertical pessoal está em andamento em vários países há mais de uma década. Alguns protótipos falharam silenciosamente, outros permaneceram dentro de instalações de pesquisa. Anúncios públicos eram raros, frequentemente adiados até que a clareza regulatória melhorasse. Então, por que revelar agora? Uma explicação é a maturidade técnica. Talvez o design só recentemente tenha atingido os limites de custo e desempenho. Mas fontes dizem que os cronogramas de desenvolvimento raramente se alinham perfeitamente com lançamentos públicos repentinos. As datas de lançamento são escolhidas cuidadosamente. As condições de mercado são estudadas. Os cenários competitivos são avaliados. O momento pode ser estratégico. Os mercados globais de veículos elétricos enfrentaram um crescimento mais lento. Os custos das baterias flutuaram. Várias startups de alto perfil reduziram as operações ou fecharam completamente. A confiança dos investidores mostrou sinais de fadiga. Nesse ambiente, um anúncio ousado tem maior peso. Redireciona a atenção. Remodela a discussão.
Insiders afirmam que lançar tecnologia disruptiva durante a incerteza dos concorrentes pode amplificar seu impacto psicológico. Quando os mercados estão fortes, a inovação se mistura ao momentum. Quando os mercados estão frágeis, a inovação parece uma mudança de direção. Há também a dimensão regulatória. As políticas de espaço aéreo estão evoluindo. As discussões sobre mobilidade urbana estão se expandindo. Alguns governos estão explorando novas camadas de transporte para reduzir o congestionamento terrestre. Se as estruturas regulatórias estão próximas da prontidão, o lançamento público pode se alinhar com as aprovações futuras. Segurar a tecnologia não é incomum. As empresas frequentemente esperam pela combinação certa de capacidade de produção, alinhamento político e vantagem estratégica. Uma revelação atrasada pode criar alavancagem máxima. De acordo com relatos, o formato curto da demonstração também pode sugerir um ritmo controlado. Revelar o suficiente para moldar a percepção. Reter o suficiente para manter a flexibilidade. Porque uma vez que um produto entra em escrutínio público total, torna-se mais difícil ajustar silenciosamente. O atraso, se houve um, pode não ter sido sobre limitações de engenharia. Pode ter sido sobre posicionamento. A paciência estratégica pode transformar inovação em influência. E se o lançamento foi coordenado além de uma única empresa, se um planejamento industrial mais amplo desempenhou um papel, então o momento carrega ainda mais peso. O atraso pode não ter sido técnico, pode ter sido tático. Publicamente, a resposta foi medida. As declarações foram curtas, cuidadosas, neutras. As grandes montadoras não descartaram o anúncio. Elas não desafiaram abertamente o preço. De acordo com relatos, a maioria das empresas descreveu o desenvolvimento como interessante ou em estágio inicial. O tom sugeria observação, não alarme. Privadamente, a situação parecia diferente. Fontes dizem que as equipes de estratégia interna começaram a revisar a exposição à mobilidade aérea quase imediatamente. Não porque o veículo dominaria da noite para o dia, mas porque a percepção pode mudar o capital mais rápido do que o desempenho pode mudar a realidade. As montadoras tradicionais investiram bilhões em veículos elétricos baseados em estradas. Fábricas foram reprojetadas. Contratos de fornecimento de baterias foram garantidos. Redes de carregamento foram expandidas. Departamentos de pesquisa inteiros foram construídos em torno de sistemas de transporte terrestre. Essa infraestrutura pressupõe que as estradas permaneçam a camada primária de mobilidade. Um veículo voador de baixo custo desafia essa suposição. Mesmo que a adoção permaneça limitada no início, o foco do investidor pode mudar rapidamente. O capital de risco segue narrativas futuras. Se a mobilidade aérea começar a parecer acessível e escalável, o financiamento pode ser redirecionado. As empresas que ignoram o sinal correm o risco de parecer lentas. Insiders afirmam que alguns fabricantes aceleraram silenciosamente programas de pesquisa de mobilidade vertical que antes eram considerados experimentais. Pequenas equipes estão sendo expandidas. Orçamento de protótipos estão sendo revisados. Parcerias estratégicas estão sendo reconsideradas. Nenhum anúncio oficial confirma essa mudança, mas o silêncio pode esconder o movimento. As seguradoras também estão observando. Veículos pessoais aéreos introduzem novas categorias de responsabilidade. Modelos de risco construídos em torno de acidentes rodoviários não se transferem facilmente para cenários de espaço aéreo. Discussões iniciais, de acordo com analistas, podem já estar em andamento. Os reguladores também estão estudando as implicações. Um aumento repentino de veículos privados de baixa altitude exigiria ajustes no tráfego aéreo, permissão de pouso e sistemas de fiscalização. Essas mudanças não podem acontecer da noite para o dia. O que se seguiu foi um cálculo cauteloso, sem pânico público, sem quedas dramáticas de ações. Mas flutuações sutis do mercado sugeriram que os analistas estavam ajustando as previsões, porque a disrupção nem sempre chega com barulho. Às vezes chega como uma possibilidade. A resposta mais reveladora pode ser a falta de críticas fortes. Se os líderes da indústria acreditassem que o produto era irrealista, a rejeição seria fácil. Em vez disso, a reação permanece controlada. Ninguém está reagindo alto, mas o movimento já começou. Veículos voadores não operam em céus vazios.
O espaço aéreo é estruturado, é monitorado, é controlado por sistemas em camadas construídos ao longo de décadas. Introduzir uma aeronave pessoal de baixo custo levanta questões regulatórias imediatas. Quem está autorizado a operá-lo? O proprietário precisa de licença de piloto? Será necessário treinamento? De acordo com analistas de aviação, mesmo pequenos dispositivos aéreos devem seguir protocolos de segurança rigorosos. Quando o peso aumenta e o risco ao passageiro aumenta, a supervisão se torna ainda mais rigorosa. As zonas de pouso apresentam outra questão. Estradas são infraestrutura pública. O espaço aéreo acima das cidades não é projetado para decolagem e pouso aleatórios. As áreas urbanas contêm zonas restritas, linhas de energia, edifícios lotados e corredores protegidos para aeronaves de emergência. Fontes dizem que os reguladores provavelmente estão estudando como tais veículos seriam classificados. Eles se enquadrariam nas categorias de aviação existentes, ou uma nova categoria seria criada para a mobilidade pessoal de baixa altitude. A responsabilidade do seguro permanece obscura. No transporte rodoviário, os sistemas de culpa são estabelecidos. No espaço aéreo, as colisões apresentam riscos mais altos. Determinar a responsabilidade pode exigir novas estruturas legais. Há também a questão do gerenciamento de tráfego. Se a adoção crescer, mesmo modestamente, o congestionamento em baixa altitude poderia surgir. Sistemas seriam necessários para rastrear o movimento em tempo real. Cercas geográficas automatizadas poderiam limitar as trajetórias de voo. Permissões de voo digitais podem ser necessárias antes da decolagem. De acordo com relatos, alguns países já estão experimentando diretrizes de mobilidade aérea urbana. Programas piloto existem em ambientes controlados, mas escalar esses programas para milhares de veículos pessoais exigiria uma coordenação importante. A regulação não se move rapidamente. Ela equilibra inovação com segurança. A pressão política influencia as decisões. A opinião pública importa. Alguns governos podem resistir à expansão aérea rápida devido a preocupações de segurança. Outros podem ver a aprovação antecipada como uma vantagem estratégica. Apoiar novas camadas de mobilidade poderia atrair investimento e fortalecer a liderança tecnológica. A resposta regulatória pode determinar tudo. Se a aprovação for lenta e restritiva, o veículo pode permanecer um experimento limitado. Se a aprovação se adaptar e modernizar, a adoção pode acelerar mais rápido do que o esperado. O que se seguiu após o anúncio foi uma avaliação silenciosa. As agências não emitiram endossos fortes. Elas não emitiram proibições imediatas. Elas começaram a estudar. A aprovação pode decidir o ritmo da mudança, e essa decisão ainda é incerta. Esta história não é mais apenas sobre uma máquina que pode subir alguns metros acima do solo. É sobre direção. Por mais de um século, o transporte foi construído em torno de estradas. Rodovias moldaram cidades. Vagas de estacionamento moldaram edifícios. Postos de combustível moldaram economias. Mesmo os veículos elétricos, apesar de suas baterias avançadas, ainda seguem o mesmo sistema baseado em solo. Um veículo voador de baixo custo introduz uma camada diferente, não acima da aviação comercial, não substituindo aviões, mas abaixo deles. Um espaço controlado de baixa altitude projetado para viagens pessoais curtas. Se essa camada se tornar real, mesmo de forma limitada, ela muda as suposições de planejamento. O design urbano pode precisar se adaptar. Áreas de pouso em telhados podem se tornar valiosas. As estratégias de congestionamento de tráfego podem se expandir para soluções verticais. O investimento em infraestrutura pode se dividir entre sistemas terrestres e aéreos. De acordo com analistas, a liderança tecnológica na mobilidade há muito define a influência econômica. O país que constrói a plataforma dominante frequentemente molda os padrões. Os padrões moldam os mercados. Os mercados moldam o poder. Se a mobilidade aérea acessível se tornar escalável, a questão de quem define as regras de segurança, normas de fabricação e sistema de tráfego digital se torna importante. Os primeiros a se moverem ganham influência na escrita desses padrões. Fontes dizem que, mesmo que este modelo específico permaneça limitado em alcance ou capacidade, a mudança psicológica já ocorreu. A ideia de voo pessoal não é mais distante e elitista.
Ela entrou na conversa de preços mainstream. Os concorrentes devem agora decidir se seguem, desafiam ou ignoram o sinal. Se eles seguem, a pesquisa acelera. Se eles desafiam, a competição de preços começa. Se eles ignoram, o risco cresce. Qualquer resultado remodela a estratégia de longo prazo. O detalhe mais importante pode não ser a altitude ou tamanho da bateria. Pode ser o controle da narrativa. A história de quem define a próxima fase do movimento. Porque transporte não é apenas sobre veículos. É sobre sistemas. É sobre acesso. É sobre quem lidera e quem se adapta. Os céus podem não mudar amanhã, mas o equilíbrio de controle já mudou.